Sejam como se vocês fossem os pais de vocês. E o que eu quero dizer com isso? É simplesmente um hábito que eu vi todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço terem quando elas têm liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de elas fazerem o que elas quiserem, não faltar dinheiro pra nada. Seja você queira fazer as suas comprinhas de makes de cabelo e fazer suas unhas, qualquer coisa que você possa imaginar, viajar, enfim, ter esse dinheiro para isso, você ter essa liberdade de fazer isso. Quando eu digo para você que você deve ser seu pai, sua mãe, enfim, seus pais, é porque é muito baseado nos hábitos que você tinha quando você era criança. Imagine como se você fosse a sua filha. Quando você tiver uma filha, por acaso você vai deixar essa criança acordar na hora que ela quiser? Ou você vai falar pra ela, não, se o teu horário da escola começa às 7 horas da manhã, então você tem que acordar às 6 da manhã, porque daí tu vai tomar um banho, tomar café, escolher tua roupa, arrumar o cabelinho certinho, tudo certinho. Você vai colocar um horário, né? Se você vai criar um filho. Então, é muito importante que você saiba que seus pais não vão ficar a vida inteira impondo horário. Vai chegar um momento da sua vida que você não vai ter mais hora para acordar. Se você faltar na universidade, às vezes, se você faltar no seu trabalho, ninguém vai estar te regulando se você foi ou não foi para academia. Então, é muito importante que você se regule. Você seja seu pai e sua mãe te regulando nesse momento. Então, essa criação de hábitos é a criação de uma rotina. Toda pessoa bem-sucedida tem isso. Eu não tô falando que você precisa acordar cedo, não é isso. Cada pessoa tem o seu horário ideal de acordar. Mas eu tô falando que você precisa ter uma rotina fixa. Assim como você tinha no colégio, assim como você tinha antes mesmo de estar no ensino médio, tenha essa rotina. Outra coisa bem importante também é a maneira como você fala de você mesma e com você mesma. Então, por exemplo, ai, esqueci alguma coisa em casa. Poxa, se fosse a tua filha que esqueceu uma coisa em casa, você ia começar a gritar com ela, você ia xingar ela, você ia chamar ela de burra. O que você faria? Porque eu sei que se fosse minha filha, eu ia falar pra ela: não, tá tudo bem, filha, a gente vai voltar, a gente vai pegar, sem estresse, não tem problema nenhum, certo? Então, por que que quando tu faz algo errado, você vai ficar ali se martirizando por causa disso, se vitimizando muitas vezes, ao invés de falar, respirar e falar, não, tá tudo bem, eu vou voltar, eu vou pegar o que eu esqueci, eu vou corrigir o meu erro se for no trabalho. Se for uma prova que você não foi tão bem, tudo bem, eu vou estudar mais. Então, sempre fale de você de um jeito positivo. Não olhe pra você e pense, nossa, como eu estou gorda. Não, pense, não, olha, eu posso fazer mais exercício físico, alimentar melhor o meu corpo, me nutrir melhor, e não somente pela estética, mas assim, para você se sentir bem também, sabe? É aquilo que a gente conversou sobre você pensar sempre como se fosse uma criança, como se você fosse uma criança. Porque essa criança interior que você tem, que é o que eu fico botando aqui, que é você pensar nessa criança, na sua filha, no seu filho, muito disso é para trazer essa criança interior e você saber encontrar esse balanço entre você ser os seus pais dentro de você, só que para essa criança interior. Você vai ver que, nossa, começa a fluir a prosperidade na sua vida de uma maneira absurda. Porque você começa a se nutrir muito mais de coisas que vão te fazer bem, de pensamentos positivos, entrando numa nova frequência. Então, por exemplo, você não vai deixar a sua criança, o teu filho, sair todo desarrumado, todo esgualepado para o colégio. Você vai arrumar ele, você vai colocar uma roupa bonitinha, você muitas vezes vai deixar ele escolher essa roupa. Então, nossa, hoje deu uma vontade de escolher uma roupa toda rosa, por exemplo. Tudo bem, vai. É óbvio que, claro, cada profissão tem, né, vestimentas que cabem a elas, mas se você pode, por que não? Por que não seguir esse instinto que você tem, essa vontade que você tem de simplesmente usar essa roupa diferente, sabe? Então, você respeitar essa criança interior e saber também botar limites nessa criança. Porque quando eu falo de respeitar, não quer dizer, por exemplo, eu vou agora mimar minha criança interior e vou comer todo o doce que eu posso. Não. Você precisa botar limites nessa criança. Seus pais não deixavam você comer todo o doce do mundo. Então você também não vai deixar essa criança interior tua comer todos os doces do mundo. É basicamente você cuidar de como você se veste, de como que você tá, da tua higiene, você cuidar das palavras que você fala pra você mesma,
tá? Enfim, são palavras assim de autoafirmação, a gente acha que é bobo. Não quer dizer que você precisa ficar na frente do espelho falando isso, mas eu recomendo que você fique, porque você vai ver que é muito mais fácil com o tempo. Ao invés de você começar a pensar, nossa, como eu sou burra, sabe? Sabe aquelas pessoas que falam, tipo assim, elas cometem um erro, nossa, eu sou muito boba mesmo. Não, eu não sou boba. Eu cometi um erro, sabe? Todo mundo comete erros. Eu me enganei, todo mundo se engana. A gente é humano, sabe? Então, parar de se depreciar, assim, de graça, sem motivo nenhum. Você tá se botando pra baixo sem motivo nenhum. Você cuidar da sua aparência, além, né, do teu corpo, porque uma criança, a gente não vai deixar ela comer só chocolate. São esses pontos. E outro ponto seria também a tua educação. Se você tivesse uma filha, o que que você gostaria que ela fizesse na tua educação, na educação dela? Quais seriam os idiomas que você gostaria que ela aprendesse? Quais você gostaria que fossem as aulas que ela tivesse para fomentar essa vontade de estudar nela? Então, por exemplo, eu sei que quando eu tiver uma filha, eu quero muito que ela aprenda várias línguas que ela possa decidir para onde que ela vai viajar. Então, italiano, francês, inglês, espanhol, além do português. Eu quero muito fomentar a vontade dela de ler livros clássicos, de ler desde as peças de Shakespeare até o mais básico dos livros, de tipo Percy Jackson e O Ladrão de Raios, até se ela quiser ir para os mais difíceis, né, Dostoiévski e outros autores. Ok, mas fomentar nela essa vontade. Então, por que que você não vai fomentar em você essa vontade na sua criança interior? Então, começar a ler mais, ter hábitos mais saudáveis, beber mais água. Você vai sempre cuidar dessa criança para que ela beba mais água, para que ela se nutra sempre. As coisas que ela assiste, o que ela escuta. Você vai ficar deixando a tua criança ser contaminada por coisas obscenas, do tipo músicas de baixa frequência, ou filmes, né, de baixa frequência, conteúdos no Instagram de baixa frequência. Você deixaria essa criança ficar consumindo reels o dia todo, TikTok o dia todo, numa frequência absurda, se viciar na dopamina de um jeito que ela só quer o tablet, ela vira aquela criança do tablet. Você não deixaria a sua criança fazer isso. A gente sabe o quanto isso é prejudicial hoje em dia. Então, assim, você sempre pensar no que você faria se fosse seu filho, sua filha, e você se tratar assim, porque você merece ser tratada assim. E nos momentos que precisar colocar limite, você se colocar esse limite também. Não é você simplesmente, ai, vou deixar minha criança fazer o que ela quiser. É botar os limites também na hora que for necessário. E outra coisa super importante, né? Claro que cada um tem a sua espiritualidade, então eu diria que isso é muito mais pessoal de cada um. Eu acredito em Deus, eu não tenho. Eu sou católica, né? Crismada e tudo, mas eu não sigo a religião 100%, porque eu acredito que cada um tem sua religiosidade e eu costumo ir em várias igrejas, várias paróquias, vários templos, enfim, a fim de me encontrar, né? Sentir isso mais forte, apesar de fazer minhas orações em casa. Então, assim, vou dar meu exemplo aqui. Se eu tivesse uma filha, eu gostaria de fomentar na minha filha essa proximidade com Deus, esse diálogo de ver Deus como um grande amigo que eu vejo, como um pai. Então, comunicar, sabe, jogar meus planos para Deus e depois que essa criança ela tem que entender que sim, ela vai confiar em Deus, mas que Deus não faz nada sozinho. Ele vai te dar ele já te deu todas as ferramentas que você precisa. Essa criança precisa entender que ela já, desde que ela nasceu, ela tem dons que ela recebeu como um presente divino para ela realizar o propósito da vida dela. E ela precisa de fomentação, ela precisa assim de muito fermento para crescer esses vários dons. Então, se o dom dela é comunicação, ela postar mais vídeos, se posicionar, passar a mensagem de Deus ou a mensagem boas, né, para as outras pessoas. Então, por exemplo, aqui com vocês, eu tô tentando ensinar um pouco de como que eu fiz para eu melhorar a minha vida e tornar ela essa fantasia até então que era hoje uma realidade totalmente da onde eu vim e tornar a minha vida realmente algo que eu acordo todos os dias animada para viver. Então, eu quero que vocês tenham exatamente o mesmo sentimento de acordar e vivendo a sua realidade e não uma fantasia que você criou na sua cabeça, porque são coisas totalmente diferentes. Então, eu acredito que essa parte ela é muito importante também, de você fomentar na tua criança isso, fomentar os talentos dessa criança também. Então, por exemplo, quando eu era pequena, eu gostava muito de dançar balé. E quem já dançou balé sabe o quão difícil é. Então, se você gosta de judô, de balé, algum outro esporte, fomenta isso na tua criança. Fomenta, vai atrás de fazer essas aulas.
Ah, Yane, mas eu ainda não tenho dinheiro para isso. Tudo bem, começa por onde você pode começar. Ou seja, você começa pela regra da rotina. Você começa pelo comer mais saudável. Você começa lendo mais. E aí você começa indo atrás de mais fontes de renda. Hoje, por exemplo, eu trabalho 100% online com internet. Então, eu não preciso estar em nenhum lugar físico para isso. Então, eu viajo para onde eu quero, eu trabalho, faço meus horários. Então, é muito tranquilo nesse sentido. Isso não quer dizer que eu trabalho assim, muito menos que a maioria das pessoas. Não, eu me dedico ao meu trabalho. Mas realmente, se você for considerar que a maioria da população brasileira tem que pegar ali um transporte, às vezes, de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, isso quando não é mais tempo, ganhar um salário mínimo, eu vivo uma vida assim, padrão que talvez 6% para menos da população brasileira vive. Tipo, poder viajar a hora que quer e tudo. Então, de verdade, confiem, fomentem a inteligência da criança de vocês, fomentem seus talentos, descubram seus talentos também. Se vocês ainda não sabem o que vocês gostam, vão atrás. E é tão importante vocês saberem o que vocês gostam, porque vocês vão ver que na hora que vocês descobrirem isso, as coisas na vida vão fluindo de outra forma. Você vai se tratando com respeito, não aceitando coisa dos outros. Por exemplo, digamos que. Vou dar um exemplo bem prático. Quando eu fiz o meu cabelo, eu quis descolorir ele todo num dia só, tá? Então, por exemplo, eu cheguei lá e eu falei, não, eu quero descolorir, eu quero que ele fique branco, tudo. Agora ele já tá mais escuro, porque isso já faz algum tempo, faz alguns meses, ele já tá quase recuperado praticamente, né? Fazendo hidratação, tudo certinho. Mas eu cheguei lá, fiz meu cabelo, logo depois ficou destruído. Teve muita quebra, ó. Teve muita quebra dos fiozinhos e tudo. Então, assim, não é só fio novo aqui, tá, gente? São quebra de cabelo mesmo, por causa da química. Meu cabelo, ele era um loiro bem escuro, né? E aí acabou que ele quebrou em vários pontos. E uma amiga minha chegou e falou pra mim assim: Nossa, que horror, eu não queria ser você nessa hora. E assim, eu já estava sabendo que meu cabelo não estava legal. Eu já estava sabendo que eu ia ter um longo processo de recuperação do meu cabelo. Por que que ela precisava vir e me falar isso? E na hora, eu só fiquei quieta, tipo, não falei nada. Mas se fosse alguém falando isso pra minha filha, o que que eu ia falar? O que que você ia falar se alguém fosse falar mal do cabelo da sua filha? Sabe? Então, com certeza, se fosse minha filha, eu ia falar: quem é você pra falar assim com a minha filha? Quem é assim? O que é você pra falar assim com uma criança? Então, assim, as pessoas, elas têm um costume muito horrível de chegar e falar as coisas pros outros que não fazem sentido nenhum. E, assim, não adianta você perder seu tempo falando que, ai, meu cabelo não é horrível. Não, a pessoa, você só vai gastar sua energia, ela tem a opinião dela, só que o que acontece é que essa pessoa não tem o direito de expressar a opinião dela e que se ela expressa, ela tem que ser botada no lugar dela, que ela não deveria estar fazendo aquilo, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, recentemente a gente teve no Brasil um caso muito bom, que foi da Jennifer. Eu lembro o nome dela agora de tantas notícias que eu vi com ela, mas vocês lembram daquela passageira do avião que comprou um assento na janela, em específico na janela, e aí a mãe levantou e ficou falando que a criança queria ir na janela. A filha dessa mulher começou a filmar, falando que achava um absurdo, que a mulher não queria sair da janela e tudo. Mas a mulher tinha pago pra isso. Gente, a gente tá tão acostumado a uma sociedade que tá acostumada a simplesmente ser folgada e falar o que quiser pra gente o tempo todo, querer dar palpite na nossa vida. E assim, gente, eu não tenho problema nenhum se a pessoa quiser dar palpite na minha vida de verdade, mas eu vou dar pra ela então todos os meus boletos. Ela vai precisar ali de pelo menos assim, pagar minha conta de luz, minha conta de água, meu aluguel, as contas do carro. Também tem que pagar daí também a academia, personal trainer, nutricionista, nutrólogo, todos os meus suplementos. Enfim, a pessoa vai ter que arcar ali com a minha vida, porque aí ela vai poder começar a dar pitacos na minha vida. Se não, desconsidero totalmente, sabe? E as pessoas têm esse costume terrível de falar sobre o corpo uma das outras, como se fosse algo aceitável, gente. Vocês têm noção do quão isso é abrasivo, gente? O quão isso daí é ofensivo? Você simplesmente começar a falar do corpo de alguém, isso é algo tão pessoal, sabe? Isso é algo tão nosso. E as pessoas hoje falam como se não fosse nada. A questão é
que você não precisa ficar aceitando esse tipo de coisa, porque se fosse seu filho, sua filha, você não aceitaria. Então aprenda a colocar limites, porque você vai aprender a se respeitar. Por isso que você não deve falar, você deve se cuidar da sua aparência, você deve cuidar de estar alinhado, com roupas limpas, da sua higiene pessoal. Por isso que você deve estar sempre cheirosa, apresentável, não pelos outros, mas por você, para você se sentir segura e confiante. E aí chega a parte da educação. Você ser tão educada a ponto de, poxa, eu sou educada, eu sou bonita, olha como eu sou cheirosa. E aí uma pessoa vem falar isso pra você, poxa, você que se respeita tanto, você que faz tanto pra se cuidar, você vai aceitar uma coisa dessas? Você não vai aceitar. É por isso que é tão importante todo esse cuidado. Esse cuidado, ele não é só um cuidado assim, ai, superficial. Não, ele é um cuidado para você saber ter uma autoconfiança de que você se respeita e você não vai permitir que ninguém te desrespeite também. Seja homem, seja mulher, seja velho, seja velha, seja novo, enfim. Claro que criança às vezes tem umas crianças que falam umas coisas assim, mas aí também é papel dos pais educarem essa criança, né? Então, assim, muito sobre você se respeitar primeiro, os outros vão perceber isso, os outros vão criar um padrão desse respeito, e a partir disso, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Você vai parar de ter que ficar se explicando tanto, sabe? Então, por exemplo, você me dá uma carona até ali porque você tem carro e seus colegas de trabalho não, por exemplo. Não. Ah, mas por quê? Gente, por que que você deve explicação pra alguém, sabe? O carro não é seu, você não paga gasolina, todos os impostos, seguro, tudo? Você não deve explicação nenhuma. E você não quer ir na festa com a gente? Não, não quero, sabe? Então, aprender a se respeitar muito, a aprender a não ter que ficar dando satisfação para as pessoas na sua vida. E basicamente, hoje o insight que eu queria passar para vocês é esse, de vocês sempre pensarem em vocês mesmos como se vocês fossem o filho de vocês, ou a filha, tá? Sempre botando os limites necessários também, aprendendo criar essa rotina, porque assim, todas as pessoas de sucesso que eu conheço, inclusive eu, que tem liberdade financeira, geográfica e tudo mais, a gente tem essa questão de uma rotina. Eu sei o dia que eu acordo, que eu vou pro meu pilates, que eu vou pra academia, que aí eu volto, o horário que eu tomo café da manhã, o horário que eu vou ler um livro. Então, inclusive, eu tô com o meu livro aqui, depois desse vídeo eu já vou começar a ler pra baixar minha energia, já começar o ritual do sono. Mas é tudo muito importante que vocês tenham isso em mente para vocês criarem a vida dos sonhos de vocês. E não ficar só num vision board, né? Só num quadro dos sonhos. Porque eu faço todos os anos. Eu tenho que dizer que funciona muito bem. São duas coisas, né? Esse quadro dos sonhos para funcionar. É o que você sonha e passa para Deus. E ele vai te dar as ferramentas. E é também o que você sonha, mas você pratica. E todos os dias com constância, não é de uma hora para outra que você vai virar essa mulher confiante que vai conquistar o mundo, o que você quiser, você é capaz de conquistar e simplesmente virar a chave. Mas eu espero que ver esses vídeos te ajude e qualquer assunto que vocês queiram que eu fale aqui no canal. Eu não tô trazendo tanto sobre meu trabalho agora, sobre trabalhar com a internet, porque eu quero mais trazer essa questão de mentalidade, porque primeiro eu tive que mudar a minha mentalidade, entender algumas coisas, né, sobre pessoas bem-sucedidas, para daí então eu poder ser bem-sucedida no que eu faço hoje, tá bom? Beijão, amigas. É isso. Boa noite. Tchau, tchau.